Olá, mamãe! Muito bem-vinda. Eu sou a Lívia, eu sou psicóloga, educadora parental e a minha missão, meu propósito de vida é ajudar você que é mãe a cuidar da saúde emocional do seu filho. Isso mesmo. Você que aí cuida da saúde física, da aprendizagem do seu filho, né? Na saúde, precisamos cuidar da saúde emocional dos nossos pequenos se a gente quer um futuro é, brilhante, equilibrado para eles, né? Eu sei que vocês também querem isso, assim como eu quero isso para as minhas pequenas. E hoje o tema dessa aula é sobre objetos de transição. Essa é uma série de aulas que eu estou dando sobre temas relacionados à saúde emocional infantil. Essa é a nossa terceira aula da série. A primeira aconteceu no sábado, a segunda na segunda-feira e hoje a nossa terceira aula sobre este tema, tá bom? E tem muita coisa para rolar ainda, depois eu vou trazer a agenda de novo aqui para vocês. Para receber o conteúdo exclusivo, é só você entrar no grupo do WhatsApp, o link tá em algum lugar aqui desse vídeo ou na bio do Instagram, combinado? Então vamos lá, vamos começar com o tema, porque tem muita coisa para a gente estudar hoje, tá bom? Vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela de slides. E a gente vai falar sobre objetos de transição e saúde emocional. Deixa eu colocar aqui, objetos de transição. Opa. E saúde emocional. Pronto. Então, esse é o nosso tema de hoje, da nossa live de hoje, tá bom? Vamos lá, então. Vamos começar. Esse tema foi muito pedido pelas mães que me acompanham, por você que está aí me ouvindo, provavelmente. Então, eu sei que esse conteúdo também pode ajudar muitas mães que podem estar passando por essa mesma questão. Então, eu queria convidar você a compartilhar esse vídeo, essa live, com mais mães que possam se interessar por esse assunto. Se você está aqui no Insta, é só clicar nesse aviãozinho aqui, ó, e mandar essa live para mais mães, para que elas possam entrar aqui com a gente ao vivo agora. Tá? Ou então, depois, você pode convidar quem você conhece para assistir esse vídeo que vai ficar disponível a reprise tanto no IGTV quanto no meu canal do YouTube, ok? Todos os links para você fazer isso estão na bio. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no direct. Ok, vamos lá então. Objetos de transição e saúde emocional. Por que esse tema é tão importante? O que é esse tal objeto de transição? Ou, mais especificamente, objeto transicional, como a gente, que é o termo específico da psicologia, tá bom? O objeto transicional é uma espécie de mediador entre mãe e filho, entre o mundo interno e o mundo externo. Então vamos pensar assim, ó. Quando o bebezinho nasce, ele e a mãe, a gente fala que eles estão, é uma fusão, né? Uma fusão emocional, é como se eles fossem um só. E aí, com o passar do tempo, a criança vai entendendo que ela é um serzinho separado dessa mãe, né? E aí, ela pode ser que ela demande, que ela tenha, que ela escolha um objeto de transição, que vai ser um objeto como se fosse uma ponte entre ela e essa mãe, né? Entre a criança e a mãe. E esse objeto ele tende a ter características ou tende a relembrar de alguma forma essa mãe, né? Então, é por isso que tem esse nome, ok? Então, objeto transicional é esse objeto que media ou que entra aí como uma transição, um momento de transição, de separação, nesse momento da criança com a mãe, tá bom? O que a gente estuda em psicologia, mais especificamente a psicanálise, traz muito essa questão com o Winnicott, que é um ator da psicanálise, e ele conta muito que ele começou a estudar esse conceito quando teve a Segunda Guerra Mundial. E aí o que acontecia? As crianças tinham que sair das suas casas, né? Elas eram retiradas das casas e iam para
para lares, né? Iam para abrigos. E aí, o que ele começou a perceber? Ele começou a perceber que era comum que essas crianças, elas mantinham com elas cartas, pacotes, brinquedos, uma peça de roupa antiga, algo que fosse relacionado com os pais. E elas tinham um sentimento de apego com aquele objeto, que era algo muito, muito importante para elas. Tá? Então, é como se fosse realmente esse ponto de ligação com as suas famílias. Tá? E aí, esse é o conceito geral, né, de objeto transicional. Foi aí que eles começaram a estudar a importância desses objetos na saúde emocional das crianças, tá bom? E aí, o que eles observaram, né, com relação à saúde emocional? Teve um psicanalista que escreveu um texto sobre isso, e ele coloca que a gente, enquanto mãe, a gente sabe que os nossos filhos vão passar por muitos momentos estressores, e momentos mesmo de desafios, momentos difíceis, e que nem sempre a gente vai estar ali para eles, né? E aí a gente entende que a criança precisa se adaptar a essas necessidades, a essas mudanças, e nem sempre nós, mães, vamos estar presentes. E aí entra o objeto transicional que pode ter essa função de ajudar a criança nesse momento de mudança, né? E aí, assim, é muito importante que a mãe precisa sempre estar ali disponível para a criança e atendendo sempre a necessidade dessa criança para inspirar confiança. A gente fala muito da teoria do apego, né? A formação do apego seguro, que a gente possa responder prontamente às necessidades da criança e para que depois a criança possa sair desse objeto, né, de transição para poder ter uma vida autônoma. É isso que a gente deseja. Então a gente entende que algumas crianças vão adotar alguns objetos de transição, aquelas que não adotam, ok também, mas muitas vão adotar, e aí esse objeto é um apoio para momentos de ansiedade, para momentos de mudanças, momentos de separação, sobretudo da mãe, ok? Então eu trouxe aqui, é que vocês não vão conseguir ver aí no Instagram. Vou tentar virar a câmera aqui para mostrar para vocês. Então, olha aqui, ó. Tô mostrando aqui, tá vendo? Essa é a Ana Beatriz. Ana Beatriz com 2 aninhos, mais ou menos, quando ela começou a ficar com a Mariana. E a última foto lá da direita foi hoje de manhã, com a mesma boneca. Então, olha só. Esse foi o objeto que a Ana Beatriz escolheu, né? Desde os 2 aninhos, ela tem essa Mariana, essa boneca. Na verdade, a gente tem várias bonecas dessa, né? Depois eu vou contar essa história um pouquinho. E a chupeta. E aí, enfim, essa foi a vivência da Ana Beatriz e ela tá até hoje com essa Mariana. E a Mariana ainda é uma figura muito, muito importante para ela, principalmente na hora de dormir. E tá tudo bem, né? Ela precisa ainda desse apoio e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Ela já tá com 6 anos e meio, quase 7. E não tem problema nenhum ela ter esse apoio, tá? A gente não tem como a gente escolher esse objeto para a criança, ela mesma vai definir qual é, se não é, mas o que a gente pode fazer é, de fato, apoiar, né, e entender esse processo. Acho que isso é o mais importante. A gente precisa entender o real significado desse objeto de transição na vida da criança e na saúde emocional, tá? Então, pensa assim, gente. Eu não sei se vocês têm, às vezes vocês têm até hoje algum objeto ou algo que traga alento, né? Não sei se vocês têm algo assim que seja de forma saudável, claro, mas alguns adultos têm também esses objetos de transição até hoje, bem ou mal, saudável ou não, mas enfim, às vezes a gente pode ter, tá tudo bem também, né? Desde que seja algo saudável, ok. Às vezes a gente tem amuletos, por exemplo, que é um pouquinho diferente dessa função inicial, mas alguns adultos têm e é uma função similar, vamos dizer assim, tá bom? Vamos lá. Então vamos conversar um pouquinho sobre essa história, né? A Ana Beatriz,
desde que ela nasceu, que eu contei inclusive no post, ela já foi com a chupeta para maternidade, tá? Eu vou mostrar aqui de novo, vou virar a câmera do celular para mostrar para vocês a foto da Ana Beatriz com a chupeta na boca. Olha lá, gente, ela tinha 4 dias aí. Ela já nasceu com a chupeta na boca, tá? Então, assim, objeto de transição é uma coisa, chupeta é outra coisa. Vamos especificar. Objeto de transição pode ser o paninho, pode ser o ursinho, pode ser, como eu falei, a boneca, qualquer coisa que a criança escolha como esse objeto de apego e que vai ajudá-la, né, nesse momento de transição mesmo da saída da mãe, tá? Principalmente da mãe. Então, esse é um objeto específico. Pode ser qualquer dessas opções, mas essa é a função específica que tem esse objeto. E a chupeta pode ser um objeto de transição, um objeto transicional, mas ela tem alguns adendos, e é disso que a gente vai falar agora, ok? A chupeta, ela é culturalmente, na nossa cultura, é algo muito natural, é algo que faz parte, como eu falei no post, do kit bebê, né? Infelizmente, essa é a real. Muitas mães, elas já, assim, né, faz parte do kit maternidade, tá lá na bolsa da maternidade já a chupeta. A chuquinha, é uma realidade. Eu me lembro quando a Ana Beatriz nasceu, numa instituição de saúde aqui, numa maternidade aqui da minha cidade, a tal da chuquinha era obrigatória, estava na lista da maternidade. Então, olha como isso é sério, né? Então, a gente percebe que já é algo cultural e que existe, ok? Tem mudado muito, ainda bem, graças a Deus, mas ainda estamos na cultura da chupeta, que é normal usar chupeta, nasceu, bota chupeta, enfia chupeta, tal. Então, essa é uma questão. Só que o que acontece? Por que da chupeta? A criança, quando ela nasce, desde a barriga, na verdade, desde o útero, a gente sabe que os bebês eles têm uma necessidade de sucção. Não só para ter o alimento, mas eles necessitam sugar, né? É tudo na boca, não é assim? Seu bebê vai lá e pega tudo, põe na boca? Pois é uma necessidade de sucção, uma necessidade oral que a gente fala nessa fase, que tudo vai na boca e ele precisa sugar. Então, tem bebezinhos que, inclusive no ultrassom, né? A gente vai ver e eles já estão lá sugando o dedinho, eles estão chupando o pé. Tem bebê de todo jeito lá no útero, né? E aí, eles têm essa necessidade de sucção desde a barriga. Aí eles nascem, o que acontece com eles? Eles entram num ambiente totalmente diferente, né? Saem lá da nossa barriga, pronto, tem que respirar sozinho, não tem mais água ali naquele ambiente, tem barulho, eles me põem luva e eu não posso sugar minha mãozinha mais, que eu amava sugar minha mãozinha, fico desesperado, e às vezes eles me enfiam a chupeta. Pois é, então, um adendo aí da luva, né, gente? Essa necessidade de sucção do bebê, que a gente fala que é da sucção não nutritiva, que não é para alimentação, ela precisa acontecer, é saudável que ela aconteça. Aí eu vejo muita mãe com medo de, não vou deixar o bebezinho chupar a mão, porque depois ele vai chupar o dedo, e depois o dedo é mais difícil de tirar. Nada disso. Ele precisa sugar, então é super saudável que a gente possa deixar a criança sugar a mãozinha, o bebezinho sugar a mãozinha, e eles têm essa necessidade muito forte por pelo menos os 6 primeiros meses, tá? Depois, o que acontece? A gente vai introduzir a alimentação e aí essa necessidade de sucção vai diminuindo naturalmente. Não quer dizer que ele não vá querer ainda sugar, porque vai até os 2 anos ainda existe a necessidade de sucção, mas vai diminuindo mesmo essa necessidade. E aí eu trouxe algumas informações importantes, que é sobre algumas indicações da chupeta. A Academia Americana de Pediatria indica, sim, a partir do 1º mês de vida,
o uso da chupeta na hora de dormir. Eles fizeram algumas pesquisas e encontraram um dado de que o uso da chupeta, a partir do primeiro mês, poderia reduzir aquela síndrome da morte súbita. Então, por isso, eles indicam esse uso. Por que a partir do primeiro mês de vida? Porque antes disso, o bebê ainda não está com a pega correta da amamentação, ainda não está efetiva, ainda, né, não está engatada, e aí tem bastante risco de fazer confusão de bico, então por isso eles não indicam antes. E indicam a partir de um mês. Agora, os próprios pediatras americanos falam dos riscos colaterais para a amamentação e para a dentição, tá? Por isso que eles só recomendam usar mesmo depois da mamada estabelecida. Só que o que a gente tem de dados da Sociedade Brasileira de Pediatria e da OMS é que a chupeta não é recomendada. De jeito nenhum, hora nenhuma, por motivo algum, tá? Por quê? Porque a gente entende que esse bebezinho, ele tá em aleitamento materno exclusivo, até pelo menos 6 meses, né? Que é a orientação que a gente tem, até os 6 meses aleitamento materno exclusivo e que livre demanda. Assim sendo, ele não precisa do bico, do bico artificial, precisa do peito. É isso que ele precisa, o bebezinho precisa do peito. Ah, Lívia, mas mamar de 3 em 3 horas? Não, é qualquer hora, é toda hora, porque, como eu falei, sucção não nutritiva. Às vezes ele não quer mamar, não quer alimento, ele quer aconchego, ele quer segurança, ele quer a sucção. Então, o bebê precisa do peito, tá? Agora, gente, eu sei que muita gente tá aqui e que já deu a chupeta. Tudo bem, tá tudo bem. A decisão é sempre da família. A minha intenção aqui não é julgar nem condenar você que deu a chupeta. Eu contei aqui minha história, eu também dei para Ana Beatriz. Tudo bem, tamo junto, tá? Agora, eu acho que a gente precisa fazer isso de forma consciente. Como eu falei também, a gente está na cultura da chupeta. Provavelmente, palpiteiros de plantão, né? Não, normal da chupeta, compra a chupeta, enfia a chupeta. E aí a gente acaba, ainda mais se for o primeiro filho, indo na onda, né? Vamos enfiar a chupeta. E às vezes a gente não tem acesso a outras informações e consegue bancar, né? De que não vou dar chupeta. E tudo bem, cada família vai decidir. Às vezes o bebê às vezes demanda muito e essa família não tá mais dando conta e bota a chupeta. É isso aí, gente. Cada família vai decidir. E o importante, o que eu sempre digo aqui, e eu trago informações para isso, é para que você possa tomar decisões conscientes e empoderadas. Então, eu sei disso tudo, sei dos prós, sei dos contras e decido isso. Ok, é a sua decisão. Não tô aqui para te julgar, tá bom? Combinado assim? Então, se você já colocou a chupeta, tá tudo bem, continua comigo que a gente vai falar sobre isso. E aí a gente precisa realmente pensar, tá bom, por que eu vou dar a chupeta? Eu vou dar a chupeta porque os palpiteiros estão mandando eu dar? Porque eu acredito lá na Sociedade Americana de Pediatria e prefiro dar a chupeta. Porque amamentar para mim tá sendo muito difícil e eu não tô dando conta e meu bebê chora demais, não tô dando conta e de madrugada eu dou a chupeta. Enfim, qualquer que seja o seu motivo, precisa estar claro para você. Por que você tá dando essa chupeta? Aqui em casa, por exemplo, da Ana Beatriz eu já falei, né, que foi no kit maternidade. Da Catarina, eu já estava muito bem embasada dessas informações e banquei a decisão de não dar chupeta. E eu vou te dizer, gente, eu vou contar para vocês aqui. Em alguns momentos, eu pensei em dar, porque eu tenho 2 guardadas. Eu tenho 2 chupetas aqui que eu ganhei da minha prima, 2 chupetas. Olha como é a cultura, né? Presente, chupeta. E aí, tem 2 guardadas e teve alguns momentos que eu juro, eu cogitei de dar. E aí, ajuda o quê? Que o Felipe, Catarina chorou, nossa, dá a chupeta. Ah, você tá trabalhando? Ela começou a chorar, eu não tenho o que fazer. Cadê a chupeta? Né?
E então, assim, essa pressão social para dar a chupeta, ela existe. Então, você tem que pensar se você tá dando a chupeta ou decidiu dar a chupeta por causa disso, tá bom? Então, isso precisa estar, assim, clarão aí para você nesse momento, ok? Se não tava, que esteja agora. E aí eu falei, dei esse exemplo do Felipe, e eu sinto que muitas mães que me procuram com essa demanda também têm essa dificuldade. E eu já conversei com algumas que estão aqui sobre isso. A chupeta, ela vem, né, como ai, não tem outra palavra melhor, vou falar essa mesmo. Ela vem como um cala-boca, né? Então toma aqui a chupeta, cala a boca. Para de chorar. Pelo amor de Deus, fica quieto, né? Então, a gente precisa olhar se nós não estamos dando conta de lidar com esse choro, de aguentar esse choro, porque podem ter questões nossas, né, da nossa individualidade, porque nós somos humanas. Então, será que esse choro do meu bebê tá acionando o que em mim, né? Será que meu bebê chora e aí eu me sinto impotente, eu sinto que ele tá sofrendo e eu não posso deixar meu filho sofrer de jeito nenhum? E aí eu dou a chupeta e eu acho que tá tudo resolvido? Será que eu chorava e não era acolhida? Será que ninguém olhava para o meu sofrimento quando eu era bebê, quando eu era pequena? E agora eu quero de todo jeito possível acabar com esse choro do meu filho, tá? Então, todo choro é uma necessidade do bebê. Ele tá querendo dizer algo pra gente. E nem sempre é porque ele quer sugar. E aí a gente vai dizendo o que pro nosso filho? Ah, ele sentiu um desconforto, chorou, enfiei a chupeta. Sentiu fome, chorou, dei a chupeta. Ele sentiu calor, chorou, eu pus a chupeta. Enfim, ele tá entediado, chorou, eu enfiei a chupeta. Percebem o nível de dependência que a gente vai criando na criança? E aí ela vai entendendo o quê? Opa, não posso sentir isso, que minha mãe me cala. Opa, isso aqui tá errado. Então eu preciso parar de sentir isso. Isso aqui eu não posso sentir. Tá errado, né? E isso eu acho que é muito profundo, assim, pelo menos para mim, uma super reflexão. Me digam aí, vocês que estão ao vivo, se faz sentido para vocês, porque eu vejo muito, muito essa fala nas mães que eu atendo, né? E por isso eu quis trazer aqui essa reflexão para vocês também. Tá? Então, observe, será que eu vou dar a chupeta? Porque eu não tô dando conta de lidar com o choro do meu filho de outro jeito? Ok? Então tá. Então, vamos falar de prós e contras. Tati, faz sentido? Que bom. Babi, faz sentido e dói. Eu sei, às vezes dói. Ninguém falou que ia ser fácil, né? Ser mãe. Eu falo que a maternidade é um convite para que a gente possa olhar as nossas questões pessoais, as nossas feridas emocionais, aquelas que a gente põe lá debaixo do tapete, sabe? E a maternidade vai lá e arranca o tapete assim. E aí é tipo, ó, ou você olha para isso agora, você pode até não olhar, tudo bem, mas tá aí o convite para você olhar. Aí, ó, vai crescer esse olhar, tá? Eu digo porque tô nesse processo também. E a gente pode escolher não olhar. Eu acho que se você tá aqui, você escolheu olhar. E olha quanto crescimento isso vai trazer. Eu tenho certeza que vai trazer crescimento para você, enquanto mãe, enquanto pessoa, e vai trazer crescimento para o seu filho, para os seus filhos, tá? E isso é fundamental para a gente trazer, né? Cuidar dessa saúde emocional dos pequenos. Porque com isso a gente está cuidando da nossa saúde emocional, né? Então, que bom que faz sentido para vocês, porque de fato, a chupeta traz muitos danos, a gente sabe disso, eu não vou me delongar nisso. Coloquei aqui uma foto de antes e depois da Ana Beatriz, dos danos ortodônticos, dentes e ossos da face, não é só dente que é o que a gente vê, mas os ossos, tudo, a musculatura toda. E tudo isso
é danificado, tá? Com a chupeta, mamadeira, e enfim, o bico que vocês quiserem. Eu vou mostrar aqui a foto, mas já te respondo, tá bom? Ó, eu vou te mostrar aqui a foto. A Ana Beatriz antes, olha a boquinha dela, gente. E a Ana Beatriz depois, assim, pouco tempo depois, muito pouco tempo depois. Então, isso que a Mayra está trazendo é muito importante. Eu vou colocar aqui para vocês que não estão vendo o comentário. Usar o peito como chupeta também não seria um cala-boca? Tipo, o bebê chorou do peito. Mayra, obrigada pela sua pergunta. Sim, em alguns momentos, sim. É isso mesmo. Por isso que a gente fala muito, né, de que a gente vai ter, com o passar do tempo, e observando qual a necessidade desse bebê, né? Inclusive no peito. A gente fala da livre demanda até os 6 meses, e aí depois disso é importante a gente ir sentindo, né? Porque senão, o que que acontece? A gente também vai dar o peito se o meu bebê tá entediado, por exemplo, né? Então, é isso mesmo, a gente precisa estar atento, ok? Eu falo, a gente fala muito da chupeta, mas eu quero que vocês entendam aqui qualquer coisa que calhe a boca, vamos dizer, né? Usando o termo que a gente usou aqui. E aí, nesse aspecto, sim, o peito também pode ter essa função de calar a boca. O que a gente sempre comenta, muitos estudos falando disso, né? Que peito não é chupeta. O bebê não chupeta. Ele, na verdade, ele tá ali porque ele precisa de alguma coisa que tá ali na mãe, né? Porque a chupeta é algo externo. O peito faz parte, né? É a necessidade primeira desse bebê, tá? E aí depois, quando ele vai crescendo, sim, a gente precisa olhar se esse peito, não tá sendo usado aí em momentos que o bebê precisa de outras coisas, tá bom? E aí só nós para sabermos, né? Cada mãe vai conhecer o seu bebezinho. Mas até os 6 meses isso não é real, tá? O bebê precisa de toda hora do peito. E eu sei o quanto é cansativo. Vixe, eu sei. Vai por mim, eu sei que é cansativo da vontade da chupeta. A gente acha que às vezes vai melhorar e não melhora também com a chupeta. Tá bom? Então, espero ter respondido, Mayra. E aí, por que a gente precisa tirar? Muitas mães mandaram, né? O dentinho tá super torto, eu sei que precisa tirar e eu não sei como tirar. Ok, esse é um fator de risco, né? Esse é um fator de preocupação sobre a chupeta. Por que eu falei que a retirada de objetos transicionais gera um trauma? Trauma no sentido de marcar a vida das crianças, né? Para a vida adulta. Por que eu falei isso? Porque se a gente tira de uma forma não respeitosa e abrupta, causa mesmo consequências no futuro que são muito, muito ruins. Lembram lá que eu falei no começo do Winnicott, alguns estudos dele trazem que as crianças que tiveram aí retiradas abruptas de objeto transicional, não só da chupeta, apresentaram mais comportamentos antissociais, por exemplo, furtos, roubos, questões também relacionadas à impulsividade, compulsões, não só algumas compulsões alimentares, casos de compulsões sexuais, por exemplo, tá? Uma insatisfação constante, a gente pode ver principalmente nos bebês, né, nas crianças menores, quando a gente retira esses objetos de apego de uma forma abrupta, esses bebês ficam inconsoláveis nas crianças e isso gera muitos problemas na vida adulta, inclusive vícios na vida adulta. Isso mesmo, gente, vícios. Vou mostrar para vocês aqui estudos que relacionam o uso da chupeta na infância, principalmente da chupeta, com o tabagismo na vida adulta, ok?
Então, é uma coisa muito, muito complicada, né? Outra coisa, desempenho 16% menor em testes de inteligência na vida adulta. Também, alguns dados de pesquisa relacionando aí o uso da chupeta, nesse caso específico, com a inteligência, tá? E também podem acontecer outros sintomas, a gente fala, né, de outras trocas que podem acontecer, outras substituições. Por exemplo, a criança pode começar a ter manias, como ranger dentes. Tem um caso, vou mostrar aqui para vocês. Ranger dentes, roer unha, que é a gente chama, né, de onicofagia, morder a bochecha. Já viram? Pessoas que mordem a bochecha, às vezes até na vida adulta, né? Então, roer a unha, morder a bochecha, ranger dente, tudo isso vejam bem, pode estar relacionado à retirada do objeto de apoio, do objeto transicional, tá bom? Ok, então, olha só o tanto de coisa que pode acontecer se a gente tirar, né, de uma forma não respeitosa. E aqui estão alguns artigos que eu trouxe, tá? Então, sobre o hábito prolongado de sucção de chupetas e o hábito de fumar na vida adulta. Tem os estudos aqui, quem está acompanhando aqui os slides, depois vocês vão ver também na reprise, tá? E aí eles falam que aqui mostram os dados e tal, não vou me prender nisso, mas só para mostrar para vocês que é uma pesquisa séria, uma pesquisa científica, tá? Então, olha só, vou ler só a última frase. Pode-se concluir que há uma forte associação positiva e significante entre o hábito de sucção de chupetas na infância e o hábito de fumar na idade adulta. Olha só. E aí a gente nem tá falando de retirada abrupta, simplesmente o hábito de chupar chupeta, ok? E aí, especificamente da chupeta, né? E não de todos os outros objetos. Então é isso, gente. Ficou alguma dúvida até aqui sobre essa questão da chupeta, sobre os objetos de transição? Por favor, podem me mandar que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Vou citar agora alguns casos reais de mães, inclusive aqui no Instagram e no WhatsApp, que me mandaram. Então, teve uma mãe que me mandou assim: não consigo tirar a chupeta, ela chora e acabo cedendo, fico com dó. Na hora, ela aceita trocar por algo e depois quer de novo. Quem nunca, né? Cedeu, porque fica com dó. E aí entra aquela reflexão primeira que a gente fez, né? Por que será que eu não consigo lidar com a frustração do meu filho? Porque aí a gente também pode pensar até na questão do desmame, é um assunto mais profundo, mas de qualquer forma, né, esses dias eu vi uma aula muito linda da Flávia Penido, já falei dela aqui para vocês, sobre desmame, e ela falava sobre os desmames da vida. E são as frustrações da vida, esses momentos em que a gente diz não, né, para a criança. E por que será que a gente não está dando conta de lidar com essa frustração da criança? Será que a gente dá conta de ser frustrada? Ok? Babi, eu todo dia? Qual parte? Me diga aqui, me explique melhor. Ah, tá. E eu todo dia fica cedendo com dó da sua filha. Isso é muito complicado. Então pensa, por que que você está cedendo? E mais do que isso, além disso, né? Qual foi a sua história com o seu objeto? Se você teve o seu objeto de transição, a sua chupeta. Qual foi a sua história? Tá? Eu me lembro claramente, tinha uma foto desse momento, eu tentei achar para mostrar aqui, não achei, mas quando eu achar eu vou postar. Que foi o momento que eu entreguei a minha chupeta e o meu paninho, que era uma almofadinha assim, para o Papai Noel. Eu me lembro desse dia, gente, e tem a foto. Eu acho assim, eu olho aquela foto, eu volto naquele dia, eu sinto o que eu senti, é uma coisa louca, né? Como as memórias ficam. E é isso que a gente precisa resgatar. Qual é a sua memória dessa situação toda, né? Qual é isso, Babi? Traumática. Então vamos resgatar isso. Isso precisa estar muito consciente agora.
Porque a relação que a gente estabeleceu lá atrás, na nossa infância, com o nosso objeto o nosso objeto de transição, com a nossa chupeta, tem a ver como eu vou responder para o meu filho hoje. A gente está o tempo todo falando de nós, percebem? Não é muito sobre as crianças, é também, mas é muito sobre a nossa história, né? E aí a gente precisa estar muito assim alerta para isso, porque a gente pode estar respondendo sobre nós e não sobre eles, não sobre o que eles precisam, né? Teve uma outra mãe aqui que me escreveu, ela falou, né? Boa noite, eu adorei as aulas, fez muito sentido. Tem uma dúvida, minha filha está com 1 ano e 9 meses, não tem objeto transicional. Eu gostaria que tivesse, pois penso que vai auxiliar um pouco, porque ela é muito apegada comigo. Só quer dormir se eu fizer dormir. Já tentei dar paninho, boneca, mas ela não dá bola e não quer perto na hora de dormir. Eu amamento e não demos nem chupeta nem mamadeira. Então, essa mamãe, acho que é a Giovana, não tem problema se ela não escolheu nenhum objeto, fica tranquila. Você pode associar algum objeto sempre, mas não necessariamente ela vai tomar aquele objeto para si. Tá? Ela que vai escolher, não é você, ok? Se ela não escolher, também tá tudo bem. É claro que ela vai demandar mais de você por um tempo, e que bom que ela pode ter você, parece que em dedicação exclusiva. Depois teve outra mamãe que me mandou aqui um caso real. Ela colocou assim, ó. A Luana vai fazer 3 anos mês que vem. Chupa chupeta e tem uma mantinha que chama de naninha. Onde vai tem que levar. Inclusive, quando começou a escola esse ano, tinha que levar para a escola. Por enquanto não me incomoda, parece que ela se sente segura com a naninha, dorme com ela a noite toda. Estou gostando muito das lives, obrigada. Tem me ajudado a melhorar minhas atitudes com minhas filhas. Ok. Então, gente, voltou aqui. Esse caso aqui da Luana, que vai fazer 3 anos, é isso mesmo que a mãe está falando, que a gente já conversou aqui. É esse objeto mesmo que dá segurança. E é bom que a criança tenha. Só não é bom que ela fique dependente desse objeto somente, tá? E aí, eu vou trazer esse outro caso aqui para vocês entenderem o que é dependência. A Lara é a mesma coisa. Faz 2 anos em julho, chupa chupeta, fez 2 anos, chupa chupeta e tem a Joaninha. Quando tá com a chupeta, que é a Naninha. Aí a mãe comprou mais 2 Joaninhas idênticas, que era um tal de ir para casa da avó esquecer ou esquecer de levar. Mas ela gosta só de uma, a primeira. As 3 são idênticas, iguaizinhas, mas o tecido da primeira já tá mais gasto, pois lavou mais. E é essa que ela gosta. É isso aí, é uma loucura, ó. Quando põe para lavar ou esquece em algum lugar, tá muito dependente da joaninha e da chupeta. Traz segurança? Traz, mas aí já começa a ser algo que atrapalha a criança, né? Começa a ser algo que impede a criança de fazer algumas coisas e gera sofrimento, né? E isso que a gente precisa avaliar. Então tá, eu falo assim, né, que essa mãe que falou da Lara, eu também vivi isso. A Ana Beatriz, ela tem várias Marianas. Essa é a última, eu falei que agora acabou. Né? Por quê? Porque lá atrás, eu tava, né, o desespero dela era tão grande que eu acabei comprando outras iguais para não ter o perigo de ficar sem. Porque ela não ficava sem a Mariana, não dormia sem Mariana. E assim, tudo bem a gente fazer isso, mas é o que essa mãe está colocando. Às vezes a gente compra várias, mas as crianças não são bobas. Elas se apegaram a um objeto porque ele tem características especiais. E eles vão pegando o cheiro especial, não pode lavar, né? Não pode. É bem isso. Né? E aí começa, sim, ser uma relação que não é tão saudável para ninguém. Fica a família louca. Minha mãe me conta a história do meu paninho, que uma vez eu perdi o paninho num hotel, que assim, todo mundo rodando o hotel loucamente atrás do meu paninho, porque ninguém achava o paninho e eu enlouquecida. Né? Então, percebem? Aí começa a ser uma relação que não é saudável. E aí a gente vai ter que avaliar por que essa criança está sofrendo tanto
por não ter a naninha, por não ter a chupeta, tá? E aí a gente já vai falar sobre como. Porque a gente vê que tá gerando sofrimento e a gente não quer isso, ok? Aqui tem um outro caso real. Me digam se tá tudo bem aí, se vocês quiserem comentar, podem mandar comentários que eu estou lendo, tá bom? Vou ler mais esse caso, tem mais alguns para trazer para vocês. Bom dia, Lívia, muito obrigada por tanto ensinamento, está sendo ótimo. Essa aula de hoje para mim será de muita importância, pois minha filha cada dia pede mais a chupeta e já está atrapalhando os dentinhos. E quando eu falo para ela colocar somente para dormir, ela entrega. Daí a pouco pede falando que quer dormir. Não está tendo acordo, chora quando não dou a chupeta, só fica sem se estar brincando com outras crianças, porque ela esquece. Mas em casa é o dia todo. Então, olha só, gente, vocês viram? Aí, qual é o caso, né? É essa dependência não saudável, de novo, que a gente está vendo aqui. E também essa associação com o dormir, que aí a criança quer dormir toda hora, né? Fala que quer dormir para poder pegar a chupeta, o paninho. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, tá? Eu costumo dizer assim, que atrapalha os dentinhos, atrapalha, mas tem muitas outras coisas envolvidas que a gente precisa ficar atento, né? Não tem mais ou menos importante, mas enfim, a gente precisa estar atento a tudo isso. E aí, uma coisa que eu queria destacar aqui nesse caso, quando eu falo para ela colocar somente para ela dormir, tá vendo? Que é a mãe que está definindo que horas que ela vai usar. Então, a criança precisa participar desse momento também, dessa escolha, dessa decisão, desse processo. É um processo, já estou falando como aqui também. E aí, é muito importante da criança participar, porque senão vai acontecer isso. Ela vai burlar, porque a necessidade é maior, tá? Depois tem um outro caso aqui, lindíssimo para a gente ver isso. Outro caso aqui de outra mãe, é que a minha filha tem 3 anos, os dentes estão bem tortos, mas é desesperadora a necessidade dela de ter a chupeta. Final do ano passado, conseguimos negociar a chupeta apenas para dormir. Conseguimos, mas veio essa situação toda que a gente está vivendo, e aí ela se desespera, vira outra criança com a necessidade que tem da chupeta. Já teve dias que quis ficar na cama para dormir um tempão, só para pegar a chupeta. Olha só que triste, essa criança está sofrendo. E aí, a gente vai precisar ensinar para ela outras estratégias para ela se acalmar, outras estratégias para ela ter essa sensação gostosa, né, de autoestimulação, formas saudáveis para que ela possa não depender tanto da chupeta. Então, percebem, não é sobre tirar a chupeta, eu falo que às vezes a gente precisa distanciar um pouco. E aí o problema que a gente está tendo, vamos pensar que agora é a chupeta, a dependência da chupeta, é a pontinha do iceberg. O que está por baixo? Tem muito mais coisa por baixo que a gente precisa analisar, tá bom? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Tudo bem aí, pessoal? Dúvidas? Podem ir colocando aqui, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas. Vamos lá. Esse caso aqui, olha só que interessante esse caso, gente. Escutem só. Aqui aconteceu parecido. Introduzi a chupeta aos 3 meses, porque me ajudou em um salto de desenvolvimento. E aí a gente volta naquela questão, né? Do porquê que eu dei a chupeta, porquê que eu vou dar. A gente sabe dos saltos, eles existem em muitas pesquisas e mães relatando isso. E o salto dos 3, 4 meses, assim, é o mais desafiador. Foi nele também que eu pensei mesmo de dar a chupeta. Porque é muito desafiador o salto dos 3, 4 meses, né? E, enfim, então, para você, se você tem bebê antes dessa idade, se prepare e fique firme. Se você não quer dar a chupeta, porque vai dar vontade. Então, se segura. Vamos lá. Perto dos 3 anos, eu já vinha pensando em como retirar a chupeta,
porque os danos na dentição já eram bem aparentes. Resolvi escolher o dia do aniversário dele, de 3 anos, porque era uma data com significado. Fui conversando que no aniversário dele iria se despedir da chupeta. Comprei um brinquedo que ele queria muito e no dia fizemos a troca. Olha só, simples, né? Deu certo. Ó, coloquei a chupeta na caixa do brinquedo, ele deu tchau e a caixa foi embora com a chupeta. Perguntou pela chupeta durante um mês, mas não chorava. Mudou o sono, ficou mais agitado para dormir, demorando mais, não quis mais o brinquedo da troca. Passou meses para brincar com ele. Olha só, gente, ele pegou a aversão ao brinquedo que trocou a chupeta. E era um brinquedo que ele queria muito. Olha o que essa mãe tá dizendo aqui agora, gente. Olha isso. Meio arrependido o modo como retirei. Meu filho não tinha maturidade para essa troca. Nunca fizemos troca de nada dentro de casa. Se voltasse, tentaria fazer de outra forma. Diversas vezes ele verbalizou que queria que o brinquedo fosse embora, que queria a chupeta dele de volta. Resultado? Pouco tempo depois da retirada da chupeta, começou a pandemia, a vida dele mudou demais, como de todo mundo. Ele desenvolveu um maneirismo por ansiedade, puxando as orelhas, né, os tiques, e mordendo o lábio inferior. Olha só, gente. É muito, muito sério a gente entender, né, esse processo todo, como que isso pode afetar mesmo a criança. E eu quis trazer esses casos, todos autorizados pelas mães, porque mostra, do mesmo jeito, né, essa mãe aqui teve a melhor das intenções, mãe. Eu queria te dar um abraço agora, porque eu sei que você teve a melhor das intenções de tirar a chupeta do seu filho, porque estava entortando os dentinhos dele. Eu sei que você não tinha ideia do que ia acontecer depois. Eu tenho certeza disso. Você só sugeriu uma troca porque você estava desesperada. Como, sinceramente, eu já me senti inúmeras vezes. E o que tira desespero de mãe? Só uma coisa que eu aprendi que tira desespero de mãe, gente. Informação, conhecimento é a única coisa que tira desespero de mãe. Eu não tô dizendo aqui que eu sou a dona da verdade, de forma alguma. Eu só acho que nós precisamos buscar conhecimento em algum lugar que faça sentido pra gente. E quando a gente encontra esse lugar, a gente fica, tá? Como quem já conhece um pouquinho aqui da minha história, eu busquei muita coisa até encontrar o que fazia sentido para mim, enquanto psicóloga, enquanto mãe. E eu convido você a fazer o mesmo. Se o que eu tô dizendo faz sentido para você, que bom, fico muito feliz de poder te ajudar. Se não, tá tudo bem também. Agora, o conhecimento, a informação, ela precisa vir. É a única coisa que tira a gente do desespero, né, da escuridão, de não sei o que fazer, daí eu faço o que alguém está me falando para fazer, né? Por isso que eu trago muita informação, muita pesquisa, né, Jaque? Porque eu acho que é isso que eu preciso fazer para que você escolha, para que você decida. Eu não estou aqui para decidir para você, tá? Agora, esse caso dessa mãe mostra o quanto algo aparentemente banal, como eu coloquei, pode gerar muitos problemas no futuro dessa criança, né? Então, olha só, agora essa criança está com 3 anos, está sofrendo aí com ansiedade, está sem uma estratégia para dar conta disso, de toda essa situação que a gente está vivendo, né? E começou a desenvolver alguns tiques, tá? Então, a gente precisa realmente aproveitar esse momento, né? O erro, a gente fala sempre, né? Os erros são oportunidades da gente aprender. Vamos tirar a culpa de lado, né? De novo, não tô aqui para julgar, você precisa se livrar dessa culpa. Essa culpa não te ajuda, não te ajuda em nada. Eu falo isso em quase todas as lives. Joga a culpa fora e assuma a responsabilidade. Tá bom, errei, fiz isso e tô aqui para fazer melhor da próxima vez, tá? E eu já falei isso bastante sobre desfraude. O quanto eu errei com a Ana Beatriz. E foi esse erro que me proporcionou um aprendizado gigante, que hoje eu ajudo muitas mães a não passarem pelo que eu passei, tá? E a gente erra na melhor intenção, sempre. Eu tenho certeza disso. Eu nunca atendi nenhuma mãe
nem nesse consultório, nem online, que tenha errado querendo errar. Nunca, nenhuma mãe sentou aqui e falou assim, ah, então, Lívia, eu errei porque eu queria errar. Queria fazer cagadinha. Nenhuma mãe, juro por Deus, nenhuma, 100%. Nenhuma mãe, tá? Então, fica tranquila. Vamos juntas resolver. E aí, então, quando é que eu retiro? Essa mãe contou a história do aniversário. Ah, eu escolhi. Outra questão importante, né? A mãe escolheu o aniversário. Ah, não dá, gente. E eu contei a história para vocês, a minha história, né? Sobre o Natal. De ter entregado a minha chupeta, minha naninha, para o Papai Noel. Não façam isso. Não escolham datas simbólicas, datas específicas para fazer essa retirada. Por quê? Porque quando que a gente deve retirar? Ou a chupeta, ou a mamadeira, ou o peito, fazer o desmame, ou a naninha, ou qualquer coisa. Quando que a gente tem que tirar? Quando a criança estiver pronta. Como é que a gente vai saber que ela está pronta? Porque ela já não precisa mais. Quando a gente vai tirar a fralda, mesma coisa. Quando ela estiver pronta para tirar, tá? Porque todos esses objetos têm uma importância na vida dela. E a gente já falou sobre os danos que a retirada na hora errada pode causar, tá bom? Então, quando retirar, nada de datas festivas ou comemorativas, tá? Não, nada disso. E a escola pode ajudar? Já vi projeto, né? Por exemplo, de desfraude. A gente não tá falando de desfraude aqui hoje, mas é isso. É no tempo deles, isso mesmo, Maura, tá? E a Jaque tá falando aqui com a Manu foi no Natal. Por muito tempo ela me disse que ia pedir de presente de volta pro Papai Noel. Oh, que dó, tá vendo, gente? Isso marca a criança. Vocês estão aqui no Instagram, vocês não estão vendo o slide lindo que eu coloquei aqui, que é uma árvore de Natal de chupeta. Inclusive, no final do ano eu fui a dentista e tinha lá árvores de Natal com as chupetinhas penduradas. Eu entendo o movimento, né? Que é um momento de tentar aí incentivar a criança a tirar a chupeta e tudo mais, mas não adianta se a criança não estiver pronta, porque vai acontecer o que aquela mãe falou. Ela vai aceitar, ou porque ela quer te agradar, né? Ela quer te agradar. Sempre filho só quer agradar a mãe. E aí ela vai aceitar ficar sem a chupeta e vai marcar uma data para ela, tá? E aí, ou então você vai oferecer uma troca e ela vai aceitar, porque ela quer muito aquele presente. É muito legal aquele presente que ela tanto queria, você falou que vai dar, só para ela tirar a chupeta. Só que depois ela não vai dar conta. Ela vai querer pedir de volta, porque ela não estava preparada para essa retirada, tá? Então, é isso que a gente precisa estar atenta. A escola pode ajudar? Pode, se for por meio de uma conscientização e não nunca de uma retirada coletiva, tá? Nem de chupeta, nem de mamadeira, nem de fralda, nem de coisa nenhuma. Não existe retirada coletiva, não existe, tá bom? Vamos pensar, agora me veio aqui, falando de dentista, me veio o exemplo de aparelho ortodôntico. É como se a gente fosse fazer retirada do aparelho coletiva. Agora é hora de tirar o aparelho. Pronto. Não, mas eu ainda preciso dele. Como que eu vou tirar? A Maura tá falando que o sobrinho dela ficou doente porque ele não estava preparado. Fica doente, é verdade. Tá? Às vezes até fisicamente, né? Tem febre, tem muita criança aqui. É isso mesmo, Maura. Tá? Então, assim, pode haver uma conscientização, um movimento de conversa sobre isso, né, na escola e tal, mas não pode existir essa retirada coletiva. Isso é extremamente desrespeitoso, ok? A chupeta era a vida dele, olha só, Tati, que profundo, né? Pois é. E é isso, a relação que eles desenvolvem com esse objeto pode ser muito grande, né? E aí a gente vai precisar avaliar caso a caso, claro, por que que é tão grande assim esse apego, essa dependência, e tentar sanar de outro jeito, tá bom? E aí, então, como retirar? Como retirar?
A Babi tá falando da mamadeira. Simplesmente não quis mais, ela tinha 1 ano e meio. Ok, tá vendo? Ela tava pronta, ela não quis mais, tá tudo bem. Eu mamei até os 13, 12, 13 anos. Verdade. Mamava, no final mamava escondido, né? Porque eu já era moça. Mas tudo bem. Então, assim, qual é a nossa história influencia também. Hoje a Ana Beatriz mama e eu acho que tá tudo bem, porque eu mamei até velha, né? Até mais velha. Então, pra mim tá tudo bem, né? Ela mamar até mais velha. Gente do céu, já são 7 horas. Precisamos encerrar. Então, vamos resumir aqui. Como então retirar, né? Como retirar? Tem que ser algo gradual e contínuo. Isso quer dizer o quê? Dei um passo para frente, eu não posso voltar atrás. Eu preciso manter minha posição. Salvo algumas exceções, né? Algumas crianças que não tem como, a gente precisa voltar atrás porque essa criança pode adoecer. Se você perceber, por exemplo, que tirou e o seu filho está muito mal com isso, às vezes vale a pena retomar. Qualquer que seja o objeto de transição, tá bom? Eu tô falando de uma retirada respeitosa, deve ser contínua. Eu não tô falando que se você tirou na hora errada, você não deva voltar, tá bom? Você vai ter que avaliar aí cada caso, né? Às vezes é importante voltar. Como a fralda, por exemplo, que eu já falei muito. Tem casos que a criança começa a desenvolver alguns transtornos e a gente precisa voltar com a fralda. E aí, a retirada precisa ser respeitosa. Será que é respeitoso fazer um furo na chupeta? Ah, não acho tão, né? Mas enfim, talvez entende? Não vai sanar a função da chupeta, tirar o furo, fazer o furo. Para algumas crianças resolve, se você quiser tentar, não acho desrespeitoso. Agora, passar pimenta na chupeta, aí não é nada respeitoso, né? Ok? Então, mesma coisa na unha. E aí não é respeitoso. Então, a gente precisa avaliar essa estratégia respeitosa. Eu faria isso comigo? Se fosse um adulto, eu faria isso? Se a resposta for não, não é respeitoso. Precisa ser conversado. A gente precisa conversar com a criança. Essa criança já vai ter 3 anos, 4 anos, porque, né, é mais ou menos a idade. Tá tudo bem, ela já consegue entender, ela já consegue conversar. Então, a gente vai conversando. Filho, tô vendo que o seu dentinho tá entortando. Olha só, a chupeta tá entortando o seu dentinho. Você tá percebendo que você usa a chupeta quando você tá com sono? Você tá percebendo que você usa a chupeta quando você tá nervoso? Vamos aprender outro jeito de dormir? Vamos aprender outro jeito de se acalmar? Vamos aprender outro jeito de se fazer carinho enquanto a gente tá vendo TV, por exemplo, ou um filminho? Tá? E aí vocês vão mudando mesmo a rotina, mudando o clima relacionado a essa questão da chupeta, do objeto de transição, para entender a função do objeto. Né? Eu coloquei ali embaixo. Qual é a função desse objeto na vida do meu filho? Por que ele precisa tanto desse objeto? Por que é sofrido para ele ficar sem a chupeta, ficar sem a boneca, ficar sem o paninho? Qual é o significado desse objeto para o meu filho, tá? Então, primeiro você precisa responder isso, para então a gente ter uma nova estratégia. Se o meu filho precisa disso para sentir meu cheirinho de mãe, né, para ficar ali aconchegado, eu posso dar colo. Eu posso substituir pelo colo, que é algo muito mais saudável, que a gente vai dar sempre, se Deus quiser, colo, tá? Se for para se acalmar, que outras estratégias a gente tem para a criança se acalmar? Ela pode dar soco no travesseiro, ela pode ter aquele potinho da calma que eu já ensinei a fazer em algum vídeo. Ela pode meditar. Ela pode aprender a respirar, a respiração da flor e da vela. Enfim, gente, quais são as outras estratégias que a gente pode ensinar para o nosso filho? Esses desafios são oportunidades da gente ensinar. O que a gente pode ensinar de saudável, de produtivo para essa criança nesse momento que, né, que é desafiador, tá bom? Então a gente vai conversando com essa criança, vai trazendo a importância dessa questão. Não é para ficar também toda hora falando nisso, mas a gente vai trazendo essas questões para ela refletir, tá bom? Conversando sempre. Tem 30 segundos para acabar a live no Instagram. Vocês voltam comigo? Pessoal do Instagram, volta. Eu vou finalizar e volto, tá bom? Mas é isso. Focar no positivo, sem troca, sem presentes, tá bom?
essa precisa ser um momento de respeito, para a gente mudar essa situação, ok? Para não causar traumas aí para nossas crianças. Ai, gente, acabou o tempo aqui do Instagram. E então eu vou voltar aqui rapidinho no Instagram, ao vivo, só para a gente finalizar, porque senão vai ficar, o pessoal do Insta vai ficar sem finalizar. Bom, vamos finalizar a nossa live aqui. Voltei para finalizar a live. O assunto é tão importante e a gente, né, tem tanta coisa para falar que é importante que a gente precisa falar. Eu preciso falar, acabar esse tema de uma forma total com vocês. Vamos lá, então. Como a gente retira, então, voltando para a gente relembrar os tópicos. Tem que ser algo gradual, contínuo, tem que ser respeitoso, tem que ser conversado, sem troca, sem presente, gente, sem presente, pelo amor de Deus, sem trocar nada. Porque esse é um momento que é uma, uma uma premiação, o prêmio em si é a criança vencer esse desafio, né? Ela vai se sentir orgulhosa dela mesma. É esse o principal prêmio. Não tem presente, não tem troca. É o sentimento de orgulho que vai vir dela mesma, dela estar atingindo esse grau de autonomia. Isso para chupeta, para mamadeira, para o paninho, para a fralda, que já entrou a fralda aqui no meio, tá? Porque a gente precisa mostrar que o importante é esse avanço dela, esse desenvolvimento dela, tá bom? Então, sem troca, sem presente. Focar no positivo. Nada de mostrar foto de criança com dente torto, com dente não sei o quê. Isso só vai piorar a situação. Não vai ajudar a criança em nada, tá? Não vai ajudar a criança em nada. E aí eu quero só eu falei já da função do objeto, né, de estabelecer então uma nova estratégia para a real função que tem esse objeto. E a última coisa, o último ponto da retirada que eu queria colocar para vocês é sobre o uso da fantasia e do lúdico. Por que isso é importante? Porque a criança vive, né, no mundo abstrato, no mundo da fantasia. E aí eu vou contar para vocês rapidinho qual foi a estratégia que eu usei aqui em casa com a Ana Beatriz. Ainda bem, né, que eu fiz isso de uma forma respeitosa e eu posso contar isso para vocês hoje e dar o exemplo, porque pode ser que ajude vocês, tá? Tem a nossa vizinha da vida inteira, a Elisa, ela gosta muito de histórias, ela sempre vive contando histórias para a Liz. A Liz é um ano mais velha que a Ana B. E aí, o que ela fez para a Liz largar a chupeta? Ela contou para a Liz que lá no céu tinham anjinhos, tem anjinhos, e que só que lá no céu não vende chupeta. E aí, quando os anjinhos têm nenéns, eles pegam as chupetas das crianças que crescem aqui do nosso planeta. Então, os anjinhos vêm buscar as chupetas para os anjinhos nenéns usarem lá no céu. E aí ela contou essa história para Ana Beatriz. E eu falei, a Ana Beatriz acho que ela não vai rolar essa história. Só que eu fiquei na minha. E eu acho que ela gostou da história. E aí ela começou a me perguntar sobre a história. E aí eu falei, opa, vou usar essa história então, tá fazendo sentido para ela. Então eu vou usar essa história do anjinho. E aí o processo era assim, que quando a criança decidisse que não queria mais usar a chupeta, não precisava mais da chupeta, punha embaixo do travesseiro e deixava a janela do quarto aberta. Que aí o anjinho vinha e buscava a chupeta. E esse era o processo. E aí foi assim por várias e várias noites, vários dias. Ela já usava a chupeta só para dormir. Essa é uma questão importante. A retirada tem que ser gradual. Então, nada de deixar a chupeta livre demanda, livre acesso.
33 chupetas, é uma chupeta só, né? Assim, vai perdendo, você não vai repondo, é uma chupeta só. Então, é uma chupeta só e vocês vão conversar e combinar qual vai ser o horário da chupeta, né? E aí, enfim, isso muito bem conversado. E a Ana Beatriz já usava essa chupeta só para dormir. E, enfim, foram várias noites, vários dias de conversa, semanas, até que um dia ela falou assim: Ah, mamãe, eu acho que eu não preciso mais da chupeta. Eu posso dar minha chupeta pro Anjinho. E aí ela me disse que estava pronta. Eu falei: É, filha, então tá bom. Se você tá sentindo que você tá pronta, e eu também já tinha analisado, né, que ela tava se virando bem sem a chupeta. A gente já tinha um ritual para dormir que não envolvia chupeta. Ela dormia, eu tirava a chupetinha da boca dela, porque tem tudo isso. Não vou deixar lá a chupeta, né, pendurada, a Deus dará lá o tempo todo disponível, à noite. Então, dormiu, tira a chupeta. Pode ser um bebezinho, pode ser uma criança maior, né? O importante é a chupeta não ficar ali livre acesso, para que a criança realmente vá aprendendo a dormir sem a chupeta. Então, a gente já tinha esse ritual estabelecido e tudo mais, e aí ela decidiu que estava pronta. E aí, o que é a questão da consistência? Entrou aí. Então, tá bom, vou ser consistente. Põe embaixo do travesseiro, vou abrir a janela e ok. Aí eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Será que eu guardo essa chupeta? Fiquei morrendo de medo de depois ela pedir de novo, de dar trabalho. E ela já sabia que na farmácia tem mais chupeta, é só ela comprar. Ela já tinha mais de 3 anos. Só que não. Ela até perguntou da chupeta, eu falei, ué, mas o Anjinho levou. Eu mantive a minha consistência ali, com medo, mas fiquei ali segurando na consistência. Falei, não. É.